Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Conosco também Leate, louças e metais na Sampaio Vidal, agora com banheiras de hidromassagem. As melhores marcas à sua disposição com atendimento super especial. Também conosco, Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também conosco a Lancheiro Alimentos, 10 anos com você. O programa Conexão chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui de palestras assim, e consultoria empresarial. A gente tem a honra de receber aqui o Paulo Lourençon, que vai falar conosco exatamente sobre este assunto. Eu acho que o momento é muito oportuno, né? Até mesmo para motivar um pouco o comerciante, o industrial, enfim, e até mesmo os trabalhadores como é que fala, informais, enfim, todo mundo, acho que todo mundo precisa de um ânimo, de um gás, e o Paulo tem realizado esse trabalho de uma maneira muito interessante e por isso a gente traz ele aqui para falar do Conexão hoje, sobre esse momento que vive aí a nossa economia, o nosso mercado e a participação dele nesse contexto todo. Paulo, muito boa noite, uma alegria ter você aqui mais uma vez, como é que você está? Márcio, boa noite, é um prazer imenso estar aqui de novo com você, no programa Conexão, e poder, através do seu programa, trazer informações, detalhes para as pessoas sobre o mercado de palestras, os assuntos interessantes hoje que são importantes para poder aflorar o autoconhecimento das pessoas. Então, muito bacana estar aqui com você hoje. Legal. Paulo esteve com a gente há um tempo atrás aqui num evento que foi realizado lá em prol da ACC, no Esmeralda Shop, com o Pastini, enfim, foi muito legal. Isso. Só que a gente acabou combinando aí uma outra oportunidade para que você detalhasse mais, porque eu vi aqui que o seu know-how é muito bacana, né? É muito forte em relação às palestras. Sim. Queria primeiro, Paulo, que você falasse assim, a tua trajetória aí no mercado profissional primeiro, a tua formação, enfim. Tá. Bem, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Criança, naquela época, 12, 13 anos, tinha que trabalhar. E eu me lembro que eu tinha muita vontade de comprar uma bicicleta e um relógio. E eu pedia muito para o meu pai. Falei, pai, eu quero uma bicicleta, eu quero um relógio, meus amigos todos têm, né? E ele falava, cara, eu sinto muito, mas você vai ter que ralar para poder conseguir isso aí, porque eu não vou poder te dar. E eu logo cedo já tive a experiência eu levava almoço para ele, na indústria que ele trabalhava, e passava no meio de uma praça pública, e tinha muito engraxate. E um dia eu pedi para ele fazer para mim uma caixa de engraxate, e ele me fez a caixa de engraxate, porque era uma maneira que eu encontrei de fazer um dinheirinho para me comprar minha bicicleta e meu relógio. E assim aconteceu. Mas ali, naquele momento, trabalhando ali como engraxate, eu senti o que é a concorrência já quando era muito criança. Né? Porque eu chegava lá, a molecada me quebrava a caixa e punha para correr. Né? Era bem isso mesmo. Só que eu tinha uma experiência parecida. Justamente. Então, eu insistente e meu pai dando apoio, eu acabei trabalhando um ano ali, fazendo esse trabalho. E eu consegui comprar meu relógio e minha bicicleta. E ali já percebi que a vida é isso. A vida, a necessidade de você trabalhar, de crescer, de evoluir. É assim que as coisas acontecem. E isso gerou, durante toda a minha vida, uma riqueza muito grande, né, através da educação, do preparo que eles me deram. Né. Meu pai não tem escola nenhuma, mas o ensinamento que ele me deu, e minha mãe me deu na minha vida, são ensinamentos que nenhuma escola daria, nenhuma escola dá. E eu agreguei tudo isso com esforço, vontade, passei em ramos de concessionária, segmentos imobiliários, né? Tive uma época trabalhando no Mato Grosso com madeira, tive a indústria metalúrgica Lourençon, em Marília, essa indústria existe hoje, né? Nós vendemos a indústria, eu e meu irmão. Então, enfim, fui gestor geral no supermercado Taus durante vários anos, né? Tive experiência como diretor comercial de uma indústria de doce. Tive experiência, depois comecei com hotel. E comecei, toda essa experiência desde criança eu fui desenvolvendo e trazendo isso no sentido de um dia poder partilhar isso, ou compartilhar isso com as pessoas, né? E mostrar para elas como é interessante e é importante você buscar o autoconhecimento, né? Estudar, se conhecer bem, se conhecer melhor, saber das tuas capacidades, tuas competências e aonde você é capaz de chegar. Eu me formei em administração, tenho especialização em gestão de pessoas, tenho pós-graduação em administração geral, tenho MBA em gestão empresarial e depois vários outros cursos complementares, né, que eu fui fazendo durante minha vida profissional.
sempre dentro daquilo que eu estava trabalhando, né? Ou empresariando, e isso foi tudo me ajudando na formação. E chegou um momento que eu falei, olha, acho que agora dá para... E comecei algumas empresas, junto com mais 2 amigos, começamos a trabalhar juntos, e hoje, efetivamente, eu trabalho bastante as palestras, né? E ainda faço as consultorias. Então, hoje é uma coisa que eu tenho, sou muito grato e é gratificante fazer esse trabalho. Legal, Paulo. E a gente tem aqui um folder do Paulo, que é uma apresentação dele, tem aqui, ó, Paulo Lourençon, aqui é paulada na moleira. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que é paulada na moleira? Como é que isso aconteceu? Como é que se desenvolveu isso aqui? Pois é, Marcos. Alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra numa faculdade e eu levei um assunto lá sobre motivação pessoal. E foi até a pedido na época das pessoas que solicitaram a palestra. E eu tinha uma palestra e eu brinco muito, eu gosto de interagir bastante com o público. Então, essa palestra eu levo alguns vasos de crisântemo, né? E então, conforme o assunto que sai, eu falo, você está nessa vida? Você pensa assim ainda? Você não se programou? Você não fez nada para melhorar? Cara, tá morto, crisântemo nele, né? E essa era alguns insights que tinha na palestra. E aí, depois que acabou a palestra, o pessoal veio lá me agradecer tudo e falava, pô, cara, paulada na moleira esse negócio, hein? Ó, foi uma paulada na cabeça esse negócio aí, né? Falei, tá aí, uma boa chamada, né? Porque se a gente trabalha com as pessoas e quer levar para elas assuntos interessantes, dar um chacoalhão, abrir a cabeça, abrir a mente, abrir o coração, que tá uma pauladinha na moleira para acordar a pessoa. E aí ficou esse refrão, vamos dizer assim, né? E que nessas palestras tem que ter isso mesmo, né? Você tem que, claro que é um sentido figurado, mas você tem que levar essa paulada mesmo para você acordar, né? Tem. Aí já combina com o nome também, já foi bem cômodo para você. Parece que é do Paulo, né? A Paula da exatamente. Moleira. Na verdade, o que você falou muito bem. Quando você se coloca para fazer um treinamento, uma palestra, fazer uma consultoria, um trabalho de coach, mentor, o que for, é importante você levar a realidade, levar a verdade para as pessoas. E às vezes as pessoas parecem que não estão muito... ou sabe que existe, sabe que acontece, mas não querem enxergar. Então a gente vai de uma forma, dá um chacoalhão e fala, ô, acorda meu, né? Olha o que está acontecendo, como é que você está? Como é que você está preparado? E então a gente vai levando o assunto. E na verdade, as palestras, elas são assim, às vezes as empresas, elas pedem para a gente dentro da realidade deles. Então eu faço a visita para a empresa junto comigo fazemos o diagnóstico da situação, então eu elaboro a palestra, já tenho os esqueletos das palestras, eu elaboro puxando a necessidade da empresa, né? E quando ela é aberta, como a gente faz em associações comerciais, em instituições, tudo, aí é aberto, então é o tema que as pessoas pedem, a gente vai lá e fala no geral. Mas se a empresa solicitar o nosso trabalho, e pedir para, olha, eu estou com um problema X aqui, vamos trabalhar em cima disso? Vamos trabalhar em cima disso. Dá para se adequar dentro dos pré-temas que você já tem. Justamente. Paulo, aliás, eu vi alguns temas aqui, todos muito interessantes, mas eu queria focar primeiro numa questão assim que eu acho fundamental e eu queria que você fizesse uma participação importante para a gente nesse assunto, que é a questão da administração financeira doméstica. Tá. Por quê? Porque eu queria falar um pouco da relação disso, da importância de você ter uma boa administração financeira doméstica e a relação disso na vida do indivíduo, não só na vida pessoal, social, mas até mesmo no trabalho. Quer dizer, essa questão, se ele não for bem controlado, se ele não tiver isso certinho, influencia demais a vida dele, né? Sim, influencia e muito, porque quando a gente fala em motivação, a gente se alimenta todo dia, a gente toma banho todo dia. A motivação, essa motivação externa do banho, da alimentação, a gente chama isso de motivação externa. Isso de vez em quando é bom você estar trabalhando, lendo alguma coisa, uma palestra, essas palestras motivacionais, que inclusive eu também faço. Mas existe uma motivação aqui dentro da gente, né? É a mente e o coração conversando. E isso é pouco explorado, porque na verdade o que faz você ter a força diária de caminhar, de tocar o teu negócio, a tua vida, está aqui dentro de você. A externa vem para te dar um refresco, dar um impulsionado em você, mas passa 4, 5, 6 dias, as pessoas acabam esfriando aquilo. E daqui a pouco precisa de novo. É como se fosse alimentação, um banho mesmo.
Os fatores externos, eles têm que vir aos poucos, né? E sempre, né? Está sempre tendo que estar batendo na tua porta e você... Mas você tem que ter alguma coisa dentro de você. Tem que ter em você. E o que acontece com o ser humano é o seguinte, em relação já à nossa formação, né? Eu costumo dizer que o nosso consciente e inconsciente, imagine um iceberg. Quando você olha um iceberg, você vê a pontinha do iceberg fora d'água e aquele monstro de iceberg dentro d'água. E o que é esse fora d'água? É a nossa consciência. E o que é esse dentro d'água? É o nosso inconsciente. E 95% a 99% das decisões que nós tomamos é através do nosso inconsciente. É lá do sentimento lá dentro que a gente às vezes não consegue, está guardado no nosso HD, mas a gente não consegue trabalhar com ele, né? Então ele influencia muito nessas decisões. E a gente aprendeu desde pequeno, do 0 até os 12 anos, é a época, é o período da idade, que nós normalmente recebemos toda essa formação, né? E nesse momento é importante quem está vivendo com a gente, saber trabalhar com a gente, como a gente trabalha com os filhos, essa questão de como lidar com o dinheiro, como lidar com os bens, como é que o que é essa coisa de ativo, de passivo, como é que eu crio ativo, não posso ter passivo, né? Então, isso é uma coisa complexa, nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, que acho que é interessante, é bacana. E a gente já, desde pequeno, já começa, até às vezes pela criação, por tantas crenças que nós vamos jogando para o nosso inconsciente, são âncoras que são pontos negativos de negatividade, né? São negatividades que nós jogamos para dentro. E nós vamos tendo desenvolvendo isso e vamos vendo a situação como ocorre com as pessoas no mundo. E de repente começamos a fazer iguais a outras pessoas. Então, normalmente, o que a pessoa faz? Ela vai lá, ela vai procurar um trabalho, ela procura um trabalho para pagar a conta. Esse é o grande problema. Então, toda vez que você sai para alguma atividade, que você vai fazer aquilo para resolver um problema, você não consegue ser feliz. Então, eu faço um trabalho, nessa palestra inclusive, eu faço uma dinâmica com o pessoal, e quando eu dou treinamento nesse assunto, que o treinamento é mais dias, a gente desenvolve vários treinamentos de situações que é para ajudar você a quebrar isso, a tirar isso de dentro de você, a tirar esses bloqueios. E na verdade é uma coisa de cultura. Eu vou trabalhar, eu ganho meu salário, eu gasto tudo. Né? Eu não faço orçamento. As pessoas não estão acostumadas, Marcos, a fazer planejamento financeiro em casa. E o planejamento financeiro em casa é o mesmo planejamento que a empresa faz. Não há muita diferença. É a mesma coisa. E as pessoas gastam mais do que ganham. E isso acaba levando ela a um nível de ansiedade, de estresse muito grande. Ela perde o controle, as coisas em casa ficam difíceis, o relacionamento fica conturbado, o marido e mulher com os filhos, né? E ela acaba saindo disso e não existe esse negócio de eu sair daqui para o meu trabalho e deixar essas coisas aqui. Eu posso até chegar no meu trabalho e não deixar isso interferir, mas eu levo. E aí começa você não saber separar isso, e é onde vem a desmotivação, o desânimo, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar por quê. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, é muito interessante esse assunto. Nós vamos ao intervalo e já voltamos para falar mais aqui no programa Conexão. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, conosco também Leate Louças e Metais na Sampaio Vidal. Leate Louças e Metais agora também com banheiras de hidromassagem. Também conosco Vitalícia, a levíssima água de Marília, exige a peça. Diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também Lancheiro Alimentos, 10 anos com você. No intervalo a gente volta na sequência do programa Conexão, batendo um papo aqui com o Paulo Lourençon, que é consultor de empresas, consultor de negócios e também palestrante, falando conosco no programa Conexão de hoje. Rapidinho, não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já!